O vídeo que segue e que se pretende relativamente curto vai apenas referir novamente e sublinhar aquilo que são os modificadores de acesso nas classes. No vídeo anterior estivemos então a fazer esta pequena implementação no nosso código que nos permite criar, a partir de uma classe cujo nome é classe aluno, criar aqui vários objetos do mesmo tipo, neste caso aluno ou alunos do tipo classe aluno. E depois definimos aqui dois alunos diferentes, neste caso temos aqui o classe aluno 2, temos o aluno 1, nós poderíamos colocar aqui isto desta forma, poderíamos colocar isto da seguinte forma, copiar daqui o texto, colocar lá no topo, criar logo os dois alunos, depois definir as suas características e depois fazer as suas apresentações. Poderíamos inclusive definir aqui criação dos alunos, atribuição ou definição de características, ok, e depois apresentação dos alunos criados, ok? E teríamos então aqui o nosso código a funcionar em pleno. Vamos aqui executar e cá está. Ora, eu quero chamar aqui neste vídeo particular atenção àquilo que são os Access Modifiers. Já vimos aqui então que nós temos Public Class aluno, temos aqui String nome, temos aqui int idade e podemos colocar aqui Private sexo. Ora, quando nós colocamos aqui private sexo, ou neste caso private string sexo, o que vai acontecer é que neste espaço aqui fora nós não vamos ter a possibilidade de definir o sexo dos alunos. Neste caso, aluno 1 ponto, e como podem verificar, sexo não aparece. Não aparece porque está definido como private. Private significa privado, isto é, a característica sexo só é acessível ao nosso código aqui dentro. Okay? Ora, se eu criar aqui um outro método chamado public void, portanto não retorna nenhum valor, e agora vamos aqui definir sexo, ok? Vamos aqui definir o sexo e agora aqui vamos colocar aquilo que se chama um parâmetro. Iremos falar mais detalhadamente nisto quando voltarmos a falar sobre a criação de classes. Vamos colocar aqui string e vamos colocar S. E agora vamos fazer aqui o seguinte. Define o valor de sexo do aluno. Okay? Então, neste caso, o que nós vamos colocar aqui dentro desta implementação é basicamente isto. Sexo é igual ao valor que for passado aqui dentro deste parâmetro, que é o valor S. Ok? E eu sei que aquilo que eu vou fazer não é completamente correto, mas eu vou fazer uma implementação ao contrário. Isto é, eu vou ter o cuidado depois, quando chamar aqui a apresentação do aluno, eu vou primeiro colocar aqui a definição do sexo do aluno. Ora, para que eu depois possa mostrar aqui o seguinte, e mais, vamos colocar aqui um espaço em baixo, é do sexo mais sexo. Okay? E o que vai acontecer então aqui é que o aluno chama-se nome e tem idade, anos de idade, claro, e é do sexo e depois o valor de sexo. Ora, já vimos que não temos a possibilidade de definir aqui o sexo desta forma. Aluno 1.sexo. Okay? Mas podemos usar o método definir sexo. E depois aqui no S nós vamos colocar, neste caso, masculino. Okay? Vamos aqui no António trocar António por Sofia. Então eu vou colocar aqui embaixo aluno 2.definir sexo feminino. Okay? Vamos então verificar o que é que acontece agora quando eu depois finalmente chamo a implementação dos dois dados. Ora, vou executar e reparem o que é que acontece. O aluno chama-se João
e tem 20 anos de idade e é do sexo masculino. Sofia, 22 anos de idade e é do sexo feminino. Ora, tudo isto foi possível porquê? Porque este método é público. Se eu colocar aqui este método como privado, private, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um problema, vamos ter aqui um erro. Eu vou executar e reparem, ele encontrou um erro. Encontrou um erro onde? Não na minha classe, mas sim no quarto projeto. Porquê? Eu tentei chamar aqui definir sexo, que é um método que eu, entretanto, alterei para um método privado. Isto é, ele só é visível no interior da minha classe. Então, neste caso concreto, eu não posso mais definir, ok? Reparem, eu escrevo aqui definir e não consigo apresentar. Porquê? Na lista dos meus métodos, como podem verificar, existe o apresenta aluno, mas deixou de existir o definir o sexo, ok? Existe ainda, e finalmente, para terminar, uma outra possibilidade, que é a seguinte. Eu agora, se fizer aqui a execução, ele vai dizer que é do sexo e não vai aparecer rigorosamente nada. Sexo nulo. E aparece o nulo porquê? Porque a variável, ou neste caso a propriedade de sexo, não está definida para nenhum dos meus alunos. Mas eu vou criar aqui uma outra classe chamada matemática. Muito rapidamente, vamos selecionar aqui o package, classe matemática, finish, e esta classe ela vai permitir ter métodos estáticos. Ora, então eu vou aqui criar este comentário, contém métodos estáticos para cálculo. E eu vou simplesmente fazer o seguinte, aqui, public static void adição. Okay? Vou colocar assim desta forma. Int parcela 1, int parcela 2. E o que eu vou aqui basicamente fazer é o seguinte. Este método não vai ter que ser instanciado. Reparem, eu posso pôr aqui system.out.println parcela 1 mais parcela 2. Ora, isto tudo muito simples, não há aqui qualquer complicação. O que vai acontecer aqui é que no quarto projeto, se eu quiser aqui apresentar uma adição, como viram aqui eu para os alunos tive que criar classe aluno, aluno 1, eu aqui posso simplesmente fazer o seguinte, classe matemática, ponto, e agora reparem, cá está, o método adição. Está imediatamente disponível sem que seja necessário criar qualquer objeto. Isto porquê? Porque nós temos aqui a instrução static. E static significa que não é necessário instanciar ou criar um objeto desta classe. Então eu agora posso simplesmente colocar aqui 20, na parcela 2 colocar 30, e quando eu executar o código, o que vai acontecer é o somatório, a adição destes valores, que é 50. Isto para explicar que esta classe tem então um método que é um método estático que não precisa de ser instanciado.